Rapaziada, o Flamengo perde em casa para o modesto Central Córdoba por 2-1 e o Gerson e o jornalista trocam farpas no gramado após o jogo. Se liga aí. Gerson, corrige. Sim, Luiz. Gerson, capitão do Flamengo aqui. Você começou o jogo no banco de reservas, aparentemente um controle de carga para uma temporada que vai ser muito difícil. E entra no segundo tempo com essa responsabilidade e também tem que entrar nessa rotação de jogo com 45 minutos. Isso atrapalhou, de certa forma, o seu desempenho de quem entrou contigo no segundo tempo? Atrapalhou meu desempenho? Quando a gente não ganha, vem sempre perguntas assim, né? Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não tô, eu só pergunto. Eu não disse que você foi mal. Eu tô perguntando se você se atrapalhou o seu desempenho de algum... No meu modo de ver, não. Saímos perdendo o jogo. E desde o primeiro tempo a gente buscando sempre o jogo, impondo o jogo, tivemos chance de fazer gol. Não fizemos, o adversário foi e fez gol. Voltamos para o segundo tempo do mesmo jeito que a gente sempre impõe em todos os jogos, tentando o gol. Conseguimos fazer o primeiro gol e continuamos tentando, tivemos a chance ali, agora infelizmente a bola não foi gol. Se eu não me engano, o adversário no segundo tempo aqui teve só uma chance aqui de contra-ataque, no primeiro tempo um gol de pênalti, um outro de bola parada, faz parte do futebol. Levantar a cabeça, não tem nada perdido. Domingo já temos um jogo muito difícil, pensar no jogo de domingo, depois do jogo de domingo já pensar no outro jogo da Libertadores e seguimos. Obrigado, Gerson. Luiz. Perfeito, Marcelo Correge, perfeito. Hoje para o Flamengo sair derrotado. Não fizemos o gol, tivemos oportunidade, não fizemos o gol, o futebol é dinâmico. O adversário teve o pênalti, converteu, depois tomamos um gol de bola parada, mas o tempo todo a gente propõe o jogo, buscando o jogo como a gente sempre faz. Não temos muito que ficar falando, já pensar no jogo agora de domingo, que é muito importante pra gente, depois já virar a chave para a Libertadores. Mas agora o jogo mais importante é o próximo. Vamos consertar o que erramos hoje, mas não só tem coisa ruim porque perdemos o jogo, tem muita coisa boa também, continuar fazendo o que a gente está fazendo bem e o que a gente não fez tão bem hoje, a gente melhorar para a próxima partida. Obrigado, Gerson. Cara, entrevista de jogador de futebol é muito chato, né, cara? Na maioria é muito chato. Os caras sempre respondem a mesma coisa. Vai dizer que você não sabia que o Gerson ia dizer as mesmas coisas que ele acabou de dizer. Ele sempre repete e falou, não respondeu a primeira pergunta do cara, né? Que ao meu ver não perguntou nada demais. Só perguntou se, cara, você ter vindo do banco atrapalhou seu desempenho no jogo, assim como seus companheiros? Às vezes o jogador tem que parar de ser um pouco de estrelinha, mas dá pra entender, né? Cabeça quente também, perdeu o jogo em casa, a cobrança é assim mesmo, né? Mas não respondeu a pergunta. Mas o Gerson jogou mal. Jogou mal, sim, ele perguntou, né? Você acha que eu joguei mal? Jogou. O Gerson é incrível como o Gerson não consegue chutar no gol, né, cara? Não consegue ser efetivo ofensivamente. Ele é muito bom, mas na parte ofensiva ele não participa muito, cara. Não chuta muito no gol, não aparece muito na área, assistência, tem números baixíssimos. Mauro César Pereira fala sobre o jogo e diz que o Felipe Luiz e o Flamengo não respeitaram o Córdoba, entraram de salto alto. Se liga aí. Como já fez em outras ocasiões, o Flamengo desrespeitou a Libertadores, o Flamengo desrespeitou a Libertadores, o Flamengo não respeitou o torneio, o Flamengo não respeitou o adversário, o Flamengo pôs a campo um time reserva, em casa, o Flamengo não jogou, como se fosse assim, vou vencer a qualquer hora, né? Mais ou menos como já aconteceu, por exemplo, contra o Olímpia, como aconteceu contra o Peñarol, que são times grandes na história da América do Sul, do futebol sul-americano. Hoje o Flamengo jogou, gente, contra um time do interior da Argentina, um time que ficou 48 anos fora da elite do futebol argentino, voltou à primeira divisão em 2019, um time modesto, que desmanchou todo o elenco que foi campeão da Copa Argentina no ano passado, não tem como manter os jogadores, muitos jogadores emprestados, pegou vários jogadores emprestados, remontou o time, se organizou, foi ao Maracanã e venceu merecidamente. A vitória do Central Córdoba foi merecida. A empáfia do Flamengo, a forma abjeta como o Flamengo muitas vezes trata a competição, isso é histórico. Por isso o Flamengo durante muito tempo foi um dos maiores amarelões de Libertadores. Hoje o Flamengo repetiu. Fica o recado para o Felipe Luiz,
que parece até que não viveu os fiascos recentes. Eu vou tirar o meio-campo, vou tirar o Pulga e vou tirar o Gerson, vou poupá-los. E vou colocar o Everton Araújo, que é um menino que não tem condição de jogar como titular do Flamengo, ainda mais sem a proteção desses caras do lado dele. Vamos pôr ele com o Arrascaeta, que tá mal, o De La Cruz, que eu acho que não tá mal, não porque ele fez o gol, acho que ele não tá mal, apenas acho que as pessoas esperam dele uma coisa que ele não é, um jogador mais decisivo de área, não é isso. Tiro o Varela também, põe o Varela, tiro o Wesley, põe de Juninho no ataque. Ah, tá bom. Claro. Aí no final lança o Pedro, que era para entrar 5 minutos, se o jogo tivesse ganho, para recuperar ritmo, para tentar salvar o jogador que não atua há 7 meses praticamente. Domingo faz 7 meses da operação dele, ele não joga já há 7 meses. A cirurgia domingo faz 7 meses. A contusão já tem 7 meses completados. Então hoje o Flamengo não respeitou a Libertadores, o Flamengo não respeitou o Central Córdoba, pôs em campo um time como se pudesse vencer a qualquer momento. É claro que os depoimentos dos jogadores, do técnico, todos vão falar, não, respeitar a pinóia. Respeitar o time que vai jogar Libertadores, primeiro jogo em casa, é pôr na força máxima. E domingo contra o Grêmio, colocar a força máxima possível. Um dia de cada vez. Priorizar o brasileiro não significa fazer isso na Libertadores. Uma vergonha, uma derrota justíssima. Olha, estou falando isso tudo como jornalista, como analista, vou falar agora nesse momento como o torcedor do Flamengo que sou. Essa é daquelas derrotas, eu não sei se vocês têm essa capacidade, eu sempre tive. Tem derrota que eu não fico nem incomodado. Mereceu. É uma espécie de um bem feito. O Flamengo mereceu perder, perdeu merecidamente por uma equipe inferior, mas que se organizou, que veio ao Maracanã com a sua torcida pequena, mais aguerrida, entendeu? Para conseguir uma vitória histórica. Uma vitória histórica. Uma vergonha a atuação do Flamengo hoje, uma vergonha que fez o Flamengo hoje. E assim, não criou nada, não construiu nada, não conseguiu rigorosamente nada. Foi uma coisa assim, absolutamente tacanha. O Flamengo foi muito, muito mal hoje, uma coisa vergonhosa. E a gente vai ouvir a entrevista do Felipe Luiz daqui a pouco. Vamos ver o que ele tem a dizer, né? Vai falar algumas coisas e tal. Mas acho que foi uma espécie também de batismo para o técnico do Flamengo. Aqueles que falavam que ele tinha que ir para a seleção, eu falava, além de quererem desfalcar o Flamengo, que ele vai fazer um bom trabalho, ele faz um bom trabalho. Vale lembrar que ele mesmo já disse, cara, que vai priorizar o brasileiro e não a Libertadores. Ele mesmo falou, tá aí a prova, ué. Tem jogo no final de semana contra o Grêmio, no domingo, e ele pensou no Grêmio, não na Libertadores. Achou que dava pra ganhar com time misto. E falar a verdade, dava pra ganhar, galera. Tudo bem que o Everton Araújo não dá pra ser titular no meio de campo jogando com De La Cruz e Arrascaeta. Ele precisa de mais gente do lado dele pra fazer uma proteção, mas o resto do time, cara, era mais que suficiente pra ganhar do Central Córdoba. Se a gente não conseguir ganhar do Central Córdoba com esse time que entrou ontem, fecha as portas do clube, né? A gente não vai ganhar de mais ninguém. Eu não acho muito errado a escalação que ele colocou ontem, não, cara. Porque era um time suficiente pra ganhar do Central Córdoba. A crítica pra mim é no desempenho do time. Pô, Léo Pereira, toda vez que ele faz um pênalti, é pênalti idiota, da forma como ele fez. Tem que se melhorar a questão dos gols perdidos. Cara, não é de hoje que o Flamengo perde muito gol. É até repetitivo ficar falando disso. É todo jogo isso, a gente precisa criar 1 milhão de chances pra fazer 2 gols, porque se perde muito. Então essas coisas pra mim são principais do que a escalação de ontem, cara. Era um time fortíssimo pra ganhar do Central Córdoba, com todo respeito. Vamos ver o que o Felipe Luiz tem a dizer sobre isso na entrevista coletiva. Felipe, hoje a gente viu um Flamengo um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver. Na minha opinião, o Flamengo que foi meio modo desespero. A gente não viu um Flamengo controlando bem a bola, como a gente costuma ver. E você teve a opção, você começou com... Você tirou Pulgar, Gerson e Wesley, exatamente. E aí, os 45 minutos do Flamengo, você já volta para o segundo tempo com eles. Eu queria entender por que você optou por começar o jogo sem eles e por que decidiu colocá-los no intervalo, né? O torcedor do Flamengo, você sabe como é que é aquela questão de poupar, de priorizar. E hoje a gente tem visto muito os torcedores falando o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro e poupou na Libertadores. Queria entender um pouquinho isso. Não, primeiramente dizer que a escolha dos jogadores que foram a campo foi uma decisão onde eu acreditava que eram os melhores jogadores para poder vencer a partida. E eram com certeza um time muito forte e sólido para poder vencer. Segundo, também o plano de jogo para enfrentar esse adversário.
Claro que o Eric vem de uma sequência de jogos e de minutos e de intensidade muito alta. A intenção era não dar essa sequência de jogos, quebrar essa sequência de jogos para ele. O Gerson, que vem de uma lesão também, e o Wesley, a mesma coisa, que vem de uma sequência grande. O Varela, para mim, foi o melhor jogador na Venezuela, e hoje acreditava que com ele, principalmente pela transição que tinha do time adversário, seria uma peça muito importante, e não tenho nenhuma dúvida de que vou ser cobrado por isso. A responsabilidade é toda unicamente minha, pelas escolhas que eu tomo, nas decisões que eu tomo para vencer o jogo. São sempre pensando no que eu sinto que é melhor para a equipe, e futebol acontece isso, às vezes nem sempre a gente ganha, e vão sempre falar dos jogadores que não estavam, mas eu repito, não é não priorizar a Libertadores. Queria ganhar. Se tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e vencemos o jogo, hoje ninguém estaria falando nada, e se tivesse poupado os 11 jogadores também, tenho certeza que com o elenco que tenho seria suficiente para poder ganhar esse jogo hoje, mas infelizmente não foi assim. Então eu sei que virão as críticas pelas escolhas que eu tomei, e justas. É isso aí, galera. Foi o que eu acabei de falar. Esse time que ele colocou em campo é mais do que suficiente para ter vencido o Central Córdoba. Então, o foco não tem que ser na escalação, mas sim no que foi feito dentro de campo, no desempenho dentro de campo, os gols perdidos, o pênalti idiota. Isso que tem que ser falado, não a escalação, cara. O time era muito bom, gente. Críticas justas. Felipe aqui, Sérgio Lobo, TV Globo, Sport TV. Foi a tua primeira derrota, né? No ano. E veio da pior maneira possível, né? Estreia no Maracanã, Libertadores, expectativa alta, o Pedro estava aí, você colocou ele em campo um pouquinho. E eu queria saber o seguinte, você já explicou a escalação inicial e depois a retomada no segundo tempo. Você achou que hoje, tecnicamente, atenção, faltou uma série de situações hoje, não só do time no primeiro tempo, mas também do segundo. Os jogadores estavam mal tecnicamente, erros que eles não cometem nos jogos normalmente que a gente vê, estava vendo até hoje. Enfim, queria que você analisasse essa parte num todo também dos atletas individualmente, por favor. Eu acredito assim que se houve, como você falou, esses erros técnicos de desconcentração, e se isso houve realmente, isso é responsabilidade minha, é do treinador, porque então fui eu que não coloquei eles concentrados da forma que deveria ter colocado. Eu não acho que tenha sido isso. O que eu sim acredito foi que até o gol estávamos fazendo um bom jogo, com algumas chances, eles não tinham quase chegado na nossa área. O time estava sendo vertical, da forma que eu estava pedindo, e a partir do gol realmente começamos a acelerar mais, começamos a ficar um pouco mais ansiosos, e isso são por vários motivos, mas o principal motivo deles é porque são as minhas escolhas, porque como eu falo para eles e falo para vocês também, sou eu que escolho a tática, sou eu que escolho os jogadores que entram no campo, e se em algum momento eles dentro do campo não se sentiram confortáveis, ou não achavam soluções, ou não se sentiam dominando todos os espaços, isso é culpa única e exclusivamente do treinador. Então eu isento eles de toda essa culpa, porque realmente eu penso, se o time não estava concentrado, eu deveria ter concentrado melhor eles, mas não acho que foi isso. Todo mundo correu bem e não fizemos um bom jogo, não soubemos lidar com o placar adverso, e estava muito tempo sem estar atrás do placar assim, dessa forma, e instaurou o caos, coisa que eu odeio, e agora vou trabalhar para tentar fazer o caminho sólido do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até hoje. Não tem outro caminho senão o trabalho. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Então, nessa esteira que você falou, por que o caos hoje foi instaurado, e o quanto muda a perspectiva dessa rearrumação do time com a volta do Pedro a partir de agora? Não, eu acredito que o caos se instaurou, e eu falo que é culpa do treinador, porque eu
também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque em posições que muitas das vezes não eram as melhores com o sistema de jogo que estava jogando o adversário, e eles não se sentiram confortáveis com isso. Então eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Não só eu fiz o time jogar pior, senão também sofremos algumas transições. Então é muito simples isso, muito simples, coisa que eu que tenho que corrigir e trabalhar para que isso não volte a acontecer. E o Pedro vai trabalhar, vai ter muito feliz por tê-lo de volta, é um jogador super importante e diferencial para a gente. E agora espero que ele possa ter uma sequência de treinamentos, de minutos, para poder voltar à forma ideal para conseguir jogar o jogo todo. Felipe Luiz, Laje da Alfova aqui da Flamengo TV. Uma situação atípica de fato, né? Perder, sair atrás, ir para o intervalo, perdendo também. Você também fez 3 alterações, o que não é comum. Queria que você comentasse como foi o tom da conversa após esse jogo e os principais aprendizados. Não costumo conversar pós-jogo. Simplesmente temos um jogo domingo. Isso é o bom do futebol, que te dá uma oportunidade nova de poder apagar, né, essa derrota. Derrota dura, como o teu colega falou, né, foi no Maracanã, meu primeiro jogo da Libertadores no Maracanã, na frente da torcida. Hoje estava uma festa bonita com a volta do Pedro, então realmente é triste por esse lado, mas são derrotas que acontecem, né? Não vamos ganhar sempre. Infelizmente foi hoje, e o que eu quero e espero deles que eles possam limpar a cabeça o mais rápido possível para poder fazer um grande jogo domingo, que é muito importante. Felipe, Letícia Marques do GE. Como você falou, né, sua primeira partida da Libertadores aqui no Maracanã, a torcida, a volta do Pedro, tinha-se muita expectativa e aconteceu a derrota. Acho que foi a primeira vez que você foi vaiado no intervalo e também no fim da partida. Como foi para você esse cenário e o que você acha que significa essa vaia da torcida? Você acha que tem relação ao desempenho de hoje ou talvez esperar mais um futebol melhor do time? Não, eu fui e fomos vaiados já em outros jogos, vários jogos, desde que eu sou treinador. Sampaio Correia no Carioca, empatamos 0-0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal, estamos acostumados, amamos estar aqui, escolhemos estar aqui, e tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil, e esses jogadores estão preparados, eu também estou preparado para enfrentar essa pressão. É uma pressão que me desafia e me faz crescer e me faz ser melhor. Então com certeza trabalharei mais, estudarei mais, farei tudo tentando fazer sempre o melhor para poder vencer e conquistar o carinho da torcida no campo, não falando com palavras. É isso aí, galera. Esse ponto das vaias, o que vocês acham? Deixem aí no comentário. Teve vaia no final do primeiro tempo e teve vaia no final do jogo. Tem gente que não gosta, tem gente que critica a torcida por causa dessa questão das vaias. Eu acho que é válido, é a forma do torcedor se manifestar, dele dizer o que ele tá sentindo. E a torcida do Flamengo apoiou durante os 90 minutos e só vaiou no intervalo e no final do jogo. Então fez certinho, é a forma da torcida mostrar a insatisfação dela, embora ela apoie durante o jogo todo. Fez correto. Eu acho que não tem motivo para criticar. Tem gente que fala que não tem que vaiar porque o time tá num bom momento, por dizer assim, não tem crise, mas, cara, é jogo a jogo. A sua satisfação e insatisfação tem que ser voltada para cada jogo, né? O jogo não foi bom, você pode vaiar, A torcida do Real Madrid vaia o time quando o time perde ou vai mal, e eles são os maiores campeões lá, espanhol, Liga dos Campeões, e aí? Por que a gente não pode vaiar quando a gente não gosta de um jogo? Faz parte, cara. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. O link da Flamengo TV e do canal do Mauro César vão estar aqui na descrição. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!